Fala galera, eu sou o Vitor Catice, fundador do Carreira Talks, escola de carreiras, e nesse vídeo de hoje, num formato diferente, eu vim aqui compartilhar um pouco da minha trajetória profissional, meus primeiros anos de carreira, como eu me desenvolvi e consequentemente como é que nasceu o coração do Carreira Talks, como é que nasceu a ideia desse negócio. Eu estou há 10 anos no mercado de forma formal, mas acho que minha trajetória profissional começou com os meus 14 anos de idade, quando começou ali meu amor por mecânica, digamos assim, né? Eu tinha 14 anos e adorava bicicleta, moto, carro, enfim. Claro, não podia dirigir, não podia pilotar moto e tal, mas eu era apaixonado e sou até hoje por bicicletas. E minha primeira experiência profissional, de fato, começou com uma bicicletaria. Eu abri uma bicicletaria em casa, né? Eu tinha uma certa habilidade ali para ajustar câmbio, freio, isso tudo aí as partes mecânicas das bicicletas, e os meus amigos sempre me pediam ali, né, para fazer um certo tipo de ajuste, e eu vi uma oportunidade ali de abrir uma bicicletaria bem simples, né? Coloquei uma placa lá no portão de casa, minha mãe adorou, e eu comecei a ajustar as bicicletas dos meus amigos ali, fazer pequenos acertos, consertos, e foi uma experiência super legal. Eu queria destacar essa experiência aqui para vocês hoje, porque me trouxe alguns aprendizados, né? Primeiro aprendizado foi organização, né? Eu precisava ali de fato me organizar. Chegaram alguns momentos que eu tinha ali 5, 6, 7, 8 bicicletas, né, dos meus amigos, né, para fazer o ajuste. E enfim, eu tinha que anotar ali o que precisava ser feito naquela bicicleta, quando que a bicicleta chegou e quando que eu deveria devolvê-la, né? E eu também desenvolvi um senso ali esse senso de organização e também um senso de precificação, né? Eu comecei a vislumbrar ali quanto que eu iria pagar naquela peça, quanto que seria a minha margem. Isso tudo com 14 anos, as coisas foram acontecendo e foi muito importante para mim, né, na minha infância ali, poder ter uma experiência como essa. Duraram alguns poucos meses, eu confesso, porque como uma criança de 14 anos, eu queria mais pedalar do que arrumar as bicicletas, né? Meu tempo livre de escola, eu tinha que ficar ali ajustando as bicicletas e enfim, e eu queria mais pedalar do que ganhar dinheiro, de certa forma, com esse negócio. Então eu logo abandonei, mas foi uma experiência muito interessante para mim. E em seguida, minha segunda experiência profissional, digamos assim, foi com uns 15 para 16, 17 anos. Todo o meu colegial eu passei na oficina, na Automecânica Maurão. Aliás, um abraço aí para o Mauro, que está assistindo, sem dúvida. Vou mandar para ele esse vídeo. E enfim, foi uma baita de uma escola. O Mauro é um grande amigo, um amigo da família, e é uma mecânica de bairro, uma mecânica pequena, de bairro. Então foi uma grande escola para mim. Lá eu aprendi muita coisa que eu só fui me dar conta depois que eu entrei no mercado, de fato, né? Acho que a coisa mais importante para mim é que eu não me dei conta ali no momento, né? Mas dando um pouco mais de contexto para vocês, é uma mecânica de bairro, então não tem nenhum letreiro escrito que ali é uma mecânica ou se faz suspensão, freio, não tem nada disso. É só uma porta de oficina aberta e está sempre lotado de carro. Então eu comecei ali a perceber que o motivo dele ter sempre clientes, ou ele está sempre sendo procurado ali pelos clientes dele, é pela forma como ele trabalhava. Num nicho, num setor onde a gente sabe que tem muito pilantra, muito picareta, ele sempre tratou com muito carinho, muito amor os clientes dele, clientes já de longa data, clientes que acabaram de chegar lá por indicação. Ele é um cara 100% honesto, e eu percebi que esse tipo de atitude faz total diferença para você no seu trabalho, independente do nicho que você trabalha, né? Esse carinho, essa honestidade acima do que se percebe por aí faz com que ele tenha clientes assíduos lá dele. Isso foi muito importante.
Mais tarde, quando eu já estava trabalhando há alguns anos no escritório, e eu vou falar dessas experiências para vocês, eu percebi que esse carinho e esse amor que ele tinha ali pelos clientes dele, na verdade é o coração do marketing, né? Você tratar o cliente como a peça fundamental para o seu negócio é super importante, independente do setor que você esteja. Se você seja um advogado, se você seja um desenvolvedor de sistemas, se você trabalha com projetos, enfim, independente da sua área, é importantíssimo você entender disso, seja no atendimento de um cliente final na ponta ou o atendimento de um cliente interno também, né? Uma área que você possa atender, e dessa forma a gente consegue abranger 100% aí dos negócios. Evoluindo um pouco mais a minha história, né? Eu sempre gostei, né, de mecânica, então não tinha dúvidas ali do curso que eu iria fazer na graduação, e logo entrei ali para fazer a minha graduação em engenharia mecânica e escolhi a FEI. A FEI foi um episódio importantíssimo na minha vida, me moldou ali a minha base profissional, digamos assim. Um curso excelente, uma faculdade, uma escola incrível, professores muito bons, e foi ali que eu conheci, digamos assim, minha terceira experiência profissional, que foi o Fórmula FEI. O Fórmula FEI é uma equipe de corrida, né, de protótipo, onde os alunos constroem os carros de corrida para competir na Fórmula SAE. E essa Fórmula SAE tem diversas faculdades do Brasil e do mundo. A SAE é uma sociedade de engenheiros globalmente conhecida, e quando eu vislumbrei a oportunidade de participar dessa equipe, eu tinha ali o sonho muito forte de entrar, né? Então eu entrei na faculdade, ali o calouro, já louco para entrar na equipe. E o processo seletivo para entrar na equipe, na minha ocasião lá, era bem rigoroso, né? Uma prova bem difícil de se passar. Eu tentei por uma vez, não consegui, tentei de novo, fui lá e entrei, né? E eu tinha um sonho até então, enxergava o mundo da mecânica como um destino de Fórmula 1, um destino de Fórmula Indy. Eu gostava disso tudo e queria demais isso para minha carreira, de trabalhar no ambiente de competição. Bom, e quando eu entrei na equipe, eu achei que aquilo ia ser, né, a oitava maravilha do mundo, e que aquilo eu ia me encontrar ali como profissional. E de fato foi muito importante para mim ter aquela experiência dentro da equipe. Fomos tetracampeões brasileiros em 2010, uma experiência muito legal para mim poder participar daquilo tudo. E lá, eu acho que o grande aprendizado que eu tive lá naquela equipe foi o senso de trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe, para mim, eu sempre falava, né, nas entrevistas de emprego, quando eu tinha alguma conversa com alguém do meio profissional, eu sempre falava, puxa, eu gosto de trabalhar em equipe e tal, não sei o que, mas eu nunca tinha trabalhado de fato em equipe, né? Trabalhinho de escola de ensino médio e trabalho de escola de faculdade não é trabalhar em equipe da forma como se trata no mercado, né? O que eu vivia lá eram pessoas completamente diferentes, com pessoas com contextos diferentes, com gostos, crenças diferentes, e por vezes a gente não se gostava como pessoa ali, né? O santo não batia, mas a gente tinha uma meta em comum, que era entregar o carro, por exemplo, às 3 da manhã para entrar no caminhão e ir embora. Então, gostando ou não gostando um dos outros, a gente precisava se combinar, né? A gente precisava fazer os nossos combinados, os nossos alinhamentos, a divisão de responsabilidades, para que cada um fizesse a sua parte e a gente cumprisse o objetivo da equipe como um todo. Ali eu aprendi isso, trabalhar em equipe para um objetivo maior do que os seus, e foi muito importante aquilo para mim. Outro aprendizado foi esse de seguir os sonhos, né? Porque eu tinha esse ideal de trabalhar com competição, de ir para a Fórmula 1, de ir para a Fórmula Indy e tal, como eu tenho amigos que estão lá hoje. E eu percebi que competição não era a minha vida, como eu achei que era. Então, um grande aprendizado que eu queria compartilhar aqui com vocês é que vocês persigam os sonhos de vocês, até para vocês validarem os sonhos de vocês, porque às vezes você tá lá na boca do gol e não é aquilo, cara. Então, foi muito importante isso para mim. Quando chegou esse momento, né, que eu entendi que não era aquilo para mim, depois do campeonato, fechei aquele ciclo ali e saí da equipe e fui buscar emprego para trabalhar na indústria, né? Um outro caminho para engenharia mecânica é competição ou é o meio fabril, né, indústrias.
Comecei minha jornada ali como aspirante a estagiário e de conseguir um estágio. E ali eu fiz umas 50, umas 60 entrevistas em diversas montadoras, sistemistas, diversos setores ali da indústria, né, do setor mecânico, e não consegui passar em nenhuma. Fiquei ali bons meses tentando, comecei a ficar mais macaco velho, né, de entrevistas. Eu comecei a ir para as últimas etapas e tal, mas chegava na hora do gol e eu não era selecionado. Até que então eu consegui passar num estágio na Titan Pneus. É uma multinacional americana que havia acabado de comprar a operação off-road da Goodyear Pneus. E foi uma experiência muito legal para mim, né? Eu consegui esse estágio. Ele fica aqui, a fábrica fica em São Paulo, Belém, né? Para quem conhece aqui, São Paulo fica na zona leste ali. Eu moro na ocasião zona norte de São Paulo, estudava em São Bernardo. Então era um triângulo comprido para se fazer ali de transporte público. E foi uma experiência para mim muito intensa como estudante, como estagiário, onde eu tive que me dedicar ali para cumprir as minhas responsabilidades. Bom, eu entrei numa área de desenvolvimento de produto, né? Nessa fábrica. O que uma área de desenvolvimento de produto faz? Basicamente a gente constrói, desenha, testa novos produtos, ou seja, novos pneus. E uma das nossas atividades, claro, é estar ali no chão de fábrica junto com os operadores, enfim. E uma das minhas grandes habilidades desenvolvidas neste estágio foi a minha capacidade de interagir com pessoas de diversos níveis hierárquicos, né? Porque em um momento você está ali falando com o operador ali da máquina, você vira a esquina e tem que dar satisfação, dar algum update para o diretor da fábrica. Então, essa necessidade de você saber navegar e adequar o teu discurso para os níveis hierárquicos foi muito importante para mim naquele estágio. E uma das coisas interessantes e particulares de um meio fabril, né, é que naquele contexto ali, os operadores eles não utilizam crachá, né? Então o crachá no peito, nas máquinas ali, pode gerar algum risco de acidente, então o crachá deles fica no bolso. E quando eu fui ali para o chão de fábrica para interagir com eles, eu não sabia o nome deles, e eu me vi ali, não tem onde olhar e tal. Pode parecer bobo, mas para mim, enquanto estagiário, foi um desafio ali ter que, né, ter uma abordagem ali com o operador da máquina que está super concentrado, fazendo força ali, operando a máquina dele. E uma das táticas que eu acabei desenvolvendo ali naquela situação foi, poxa, um cara me ajudou, eu pedia o nome dele e eu anotava na minha agendinha ali o nome dele e a área que ele estava trabalhando, né, e as características do corpo dele ali. Então ele era gordinho, ele era careca, ele era o Bahia, ele era o Corinthians, enfim. E antes de eu ir naquele setor da fábrica, eu dava uma olhada na minha agenda, porque eram muitas pessoas, e eu já chegava batendo no ombro dele, chamando ele pelo apelido e tal. De novo, pode parecer bobo, mas isso me deu uma capacidade, uma proximidade muito maior com eles. Eu consegui trabalhar de forma muito mais fácil. Então fica um insight aqui para vocês de como é que vocês se esforçam ali para vocês criarem conexão com as pessoas. Na sequência, eu tive um episódio que foi curioso, né, na minha história, na minha trajetória ali naquela fábrica. Eu tinha uma interação de fato muito difícil com o meu gestor direto. Ali era um gestor, um recém-gestor, né, então ele estava aprendendo uma série de coisas ali, como liderar uma equipe e tudo mais, mas era um ambiente muito difícil, era complicado. O dia a dia ali, né? Era porrada de manhã, de tarde, de noite, e eu estava ali aprendendo, né, estagiário, começando o trabalho. Bom, pouco tempo depois eu recebi uma notícia difícil, né? Fui chamado numa salinha e fui informado que o contrato não haveria renovação de contrato, que eu estava sendo demitido. Para mim foi super difícil aquele momento da minha carreira. Eu não sabia como reagir, né? Imagina só, um jovem ali de 20 e poucos anos recebendo uma notícia como essa, depois de alguns anos tentando um estágio, e depois de 6 meses, acreditem, 6 meses, eu fui demitido como estagiário. E naquele momento foi um choque, foi um baque, né? Eu voltei para casa ali e a única coisa que eu pensava era como é que eu ia
justificar isso numa segunda entrevista de emprego, como é que eu ia contar essa história de uma maneira que não me desse tantos prejuízos assim. Muito tempo passou, né? Muito tempo assim, foi mais ou menos em agosto, isso foi em agosto de 2013, lembro bem, e eu precisei ali me dedicar um pouco mais ainda aos estudos, eu peguei algumas DPs, foi um período bem complicado da minha trajetória estudantil ali, digamos assim. E neste meio tempo acabou aparecendo uma oportunidade de estágio num banco. Acredite só, né? Puxa, engenheiro, trabalhar em banco, para mim aquilo era muito novo. Toda a minha família é do meio bancário e sempre que eu tinha alguma oportunidade ali relacionada a banco era para a área comercial e eu não queria isso. Eu queria seguir meu sonho ali de trabalhar com a mecânica e de repente trabalhar na indústria e tudo mais, mas eu tinha perdido um pouco o tesão ali na indústria, de certa forma, pela cultura organizacional, pelo tudo que aconteceu comigo. Eu fui desligado ali sem feedback, então hoje eu não consigo dizer com certeza qual foi o motivo do que eu fui desligado. Eu tenho algumas impressões, né, que eu acho que pode ter sido, mas de novo eu acho, né, então não tenho certeza qual foi o motivo. E aí quando apareceu essa oportunidade para trabalhar em banco, a família me estimulando bastante para mandar o currículo lá para essa oportunidade nesse banco, para trabalhar com investimento. E aí eu mandei o currículo e me ligaram de lá e perguntaram se eu sabia o que era asset e tal, não sei o que. Falei que sabia tudo, marcaram a reunião para o dia seguinte, virei à noite estudando o que era aquele mundo e fui lá fazer a minha entrevista. E depois de mais de 50, 60 entrevistas aí na indústria, eu achei que eu ia chegar lá amortecido, digamos assim, né? E posso dizer para vocês que foi a pior entrevista que eu já fiz na minha carreira, foi aquela entrevista naquele banco, e foi muito difícil. Eram 5 moleques, né? Hoje mais velho, eu consigo perceber isso, eram 5 moleques me metralhando lá de perguntas. Lógico, é um pouco da cultura do ambiente, né, de investimento, tem um pouco disso. E enfim, saí de lá suando, já com a certeza de que não tinha passado, mas eu gostei daquele ambiente, eu gostei um pouco da dinâmica, não da forma como eles conduziram a reunião, que foi bem difícil, mas eu gostei um pouco da dinâmica e falei, poxa, acho que é aqui. E eu resolvi mandar currículo para outros 2 bancos e acabou dando certo nos 2. Fiz o processo seletivo inteiro e passei nos 2, podia até escolher. E eu costumo falar para os meus amigos hoje em dia que é um pouco mais do perfil, né? Porque eu fiz dezenas de entrevistas para trabalhar na indústria, para dar certo em uma e não vingar, né? Depois de algum tempo. E para banco eu fiz 3 entrevistas para dar certo em 2. Eu acho que é um pouco de perfil. Então é importante vocês sacarem o perfil também, né? Com o que vocês querem trabalhar. E a engenharia me proporcionou isso, né? De ter outras opções que por conta do curso, ser um curso mais abrangente, a gente consegue atuar em várias áreas. Passei nesses outros 2 bancos, escolhi o Itaú e entrei em 2014. Então, eu entrei numa área de projetos no Itaú. O Itaú é uma empresa que eu tenho uma paixão gigante, assim, eu conheci pessoas incríveis lá dentro, me desenvolvi demais, né, como profissional. E eu entrei em 2014 numa área de projetos de crédito. E a minha trajetória profissional mudou ali, né, no início, né, logo que eu entrei eu tive uma conversa com o meu gestor direto, que é um grande amigo até hoje, e ele chegou para mim e me explicou como é que era o banco, a estrutura organizacional e tal, papapá. E ele me explicou o que era um feedback, o que era um plano de carreira, plano de desenvolvimento individual. E eu nunca tinha ouvido, acredite se quiser, nunca tinha escutado falar de feedback. Feedback para mim, eu nunca tinha escutado falar de feedback. Ele me explicou, olha, eu vou te falar o que você precisa melhorar, o que você está indo bem, plano de desenvolvimento de carreira é assim, 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 você coloca o teu objetivo, depois você trabalha para alcançar o teu objetivo. E eu achei aquilo o máximo, né? Eu falei, poxa, isso aqui é demais, você vai me falar onde eu preciso trabalhar, onde eu preciso melhorar e eu vou melhorar, então tá tudo bem, pensei na minha cabeça, né? E aí, na sequência, ele me olhou assim nos olhos e falou assim, Vitor, cara, essa conversa de carreira, essa aqui é a primeira e a última que a gente está tendo.
Você está entendendo? Aí ele me perguntou, me falou isso, me olhou no olho. Falei, caraca. Falei para ele, tô. Aí ele falou assim, seguinte, feedback eu vou te dar. Sempre que você tiver que melhorar, se você foi bem, se você foi mal, eu vou te falar no que você precisa trabalhar. Mas conversa de planejamento de carreira, né, de qual é o seu próximo passo, para onde você quer ir, isso tudo, eu nunca vou puxar com você. Esse tipo de conversa é uma conversa que você vai puxar comigo, né? Então sempre que você quiser fazer essa conversa, você me fala, eu vou dar um jeito, eu vou abrir minha agenda e a gente vai falar. Mas eu nunca vou marcar uma conversa dessa com você, tá claro? E aquilo pode ter sido corriqueiro para ele, mas bateu com uma força tão forte, né? Redundante, né? Uma força tão forte, mas bateu para mim de forma tão potente, que eu falei, beleza, entendi, essa é a regra do jogo, coloquei o manual debaixo do braço e comecei a trabalhar. Foi muito interessante porque eu comecei a estudar muito sobre gestão de carreira, sobre administração geral, conteúdos assim, e eu comecei a adorar o que eu estava fazendo ali. Então, foi muito importante isso para mim. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque 6 meses depois, né, de trabalhar com esse meu gestor nessa área, eu recebi 2 propostas de efetivação, né, de contratação em outras áreas do banco com quem eu tive interação. E eu comecei a me perguntar, né, falei, caramba, 6 meses na empresa anterior eu fui demitido, 6 meses seguintes eu recebi 2 propostas de contratação. O que será que aconteceu? Lógico, tem o papel do meu gestor, que era uma referência para mim, então ele estava sempre ali me dando o caminho, né, que eu precisava trabalhar. Eu também tinha adquirido um traquejo maior ali de escritório, sabia onde pisar e onde trabalhar, mas eu julgo que a minha capacidade de me desenvolver de forma independente, digamos assim, né, esse protagonismo que esse meu gestor plantou em mim foi tão potente que me fez com que eu me desenvolvesse mais rápido do que a média ali no escritório. 6 meses pode ser muito, pode ser pouco para você, para mim foi muito rápido e foi bacana porque eu me sentia preparado e de fato os feedbacks ali em volta era que eu estava preparado de fato, então não foi um salto no escuro, eu estava preparado para a minha próxima atividade como analista júnior. E eu fui para uma área, né, de Analytics, uma área de MIS, né? E foi uma área que, assim, eu, engenheiro, mexe com Excel, aprendeu VBA, estava carimbado ali que gostava de Analytics, apesar do meu gosto por pessoas, por falar, por desenvolver projetos e tudo mais. Eu fui para essa área, lógico, aceitei o convite porque eu queria ser efetivado ontem, né? E fui para essa área, mas já sabendo que não ia ser muito o meu perfil. Bom, eu fui para essa área de Analytics, né, e comecei meu trabalho lá. Então, basicamente, meu trabalho era aprender a programar para extrair ali as nossas bases de dados e gerar alguns relatórios, né? E que tipo de relatório que era isso, né? Era um relatório de performance, né, de outra área, né, uma outra área que estava trabalhando, eram mesas, né, de crédito, de cobrança, e basicamente a gente avaliava a performance desses analistas por meio dos relatórios ali. E eu já comecei a perceber de que não era minha praia, né, essa programeira toda, eu não gostava de estudar tudo aquilo, mas em contrapartida eu precisava aprender aquilo para eu poder me destacar e continuar evoluindo a minha carreira. E foi uma área onde eu conheci pessoas incríveis também, que são meus amigos até hoje, onde eu pude desenvolver e aplicar o que mais tarde eu descobri que era o meu propósito, e onde começou a nascer o Carreira Talks ali. E eu fiquei tão aficionado por aquela história de carreira, de ter tido uma experiência muito ruim no começo da carreira e logo na sequência uma experiência muito boa. E eu percebi que o degrau da liderança, né, uma liderança com algumas oportunidades de melhoria, com uma outra liderança que estava muito fora da curva ali, na sequência, né, um depois do outro na minha carreira, me fez me desenvolver um olhar muito importante para a gestão de carreira. E eu percebi que quanto mais você trabalha de forma intensa e consciente na gestão de carreira, mais clareza você tem dos seus passos, você consegue evoluir de forma mais acelerada e equilibrada. E eu comecei a estudar isso com muita intensidade, né? Então eu estava me formando ali, me formei em dezembro de 2015
e comecei a estudar bastante coisa sobre gestão de carreira, sobre administração, cada vez mais me empoderando como profissional. Eu tinha clareza de onde eu precisava trabalhar, fui cada vez mais adquirindo maturidade, senioridade de trocar com diversos níveis de hierarquia dentro da empresa. E eu fui tendo mais clareza de que gestão de carreira para mim era uma coisa que eu adorava, né? E eu saía para almoçar, para tomar café com as pessoas ali dentro do meu trabalho, do meu círculo, até as pessoas da faculdade mesmo. E quando esse assunto emergia, né, de gestão de carreira, eu tinha um amor, tenho até hoje, muito grande para falar sobre isso, para poder ajudar de certa forma as pessoas. E eu comecei a perceber de que, de alguma forma, aquilo seria o meu propósito. Eu não chamei, naquele momento não tinha clareza de que o nome disso é propósito, para mim era só uma coisa que eu gostava bastante, e as coisas foram acontecendo em volta disso. E aí chegou um momento onde eu já tinha ali um tempo, né, como analista, eu comecei a me perceber que eu estava fazendo muita força para me destacar dos meus pares, fazendo o trabalho da forma como era usual, né? Programando, extraindo as bases e gerando os relatórios que a gente estava fazendo. E o assunto que eu tratava era um assunto de performance, não era um assunto poxa, a gente avaliava as pessoas, né? Não a gente, mas a gente gerava relatórios que de certa forma media a performance das pessoas. E eu vi ali uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo sobre gestão de carreira, né? Ou seja, o objetivo maior da minha atividade era promover informações para os gestores dessas pessoas, darem os feedbacks para essas pessoas, melhorarem as suas performances e, consequentemente, melhorar a nossa operação. E aos poucos eu fui colocando ali algumas ideias de você colocar dentro do relatório informações sobre técnicas, sobre teorias de feedbacks, como é que você treina melhor o gestor para que ele consiga usar da melhor forma o seu relatório para dar o feedback. E eu fui colocando isso para a minha liderança, eles foram comprando a ideia e, no final das contas, eu consegui ali exercitar o meu propósito, né, no meu escritório, no escritório ali da minha atividade, mesmo fazendo uma atividade que eu não era 100% apaixonado. Isso para mim foi um ponto super importante, onde eu consegui me destacar dos meus pares, fui reconhecido por isso, mesmo não tendo o código, né, que roda mais rápido, a minha melhor programação possível, mas dessa forma eu consegui colocar a minha digital ali na forma como eu trabalhava, na forma como eu via as coisas no escritório. Bom, e aí depois de um tempo trabalhando naquela área, eu estava ali estudando bastante coisa sobre carreira, sobre gestão de carreira, e eu tinha um amigo, meu amigo até hoje, eu trabalhava com ele, e os dois apaixonados por carreira, ele me convidou para abrir uma empresa com ele, né, para a gente construir uma ideia no setor ali, num nicho de RH relacionado com carreiras, mas basicamente a ideia era ajudar estagiários e trainees a se preparar para o momento da entrevista. Foi uma experiência super rica para mim, poder participar desse projeto com ele. A gente não saiu do banco, né? Então foi um projeto em paralelo e eu pude me desenvolver muito como profissional, né? Porque uma vez que você é dono, né, de alguma coisa, todo o seu olhar ele precisa levar em consideração tudo o que está na mesa. Eu, como analista júnior, eu estava acostumado a cuidar ali da minha parte, né, do meu pedaço, e depois que eu saía do meu trabalho e ia trabalhar ali no meu projeto junto com o meu sócio, eu precisava ali ter aquela visão do todo, né? Se de repente a gente fizesse um investimento maior na parte do marketing, o nosso contábil ia sofrer um pouco e a gente tinha que manter o olhar para as vendas, manter o olhar para o desenvolvimento do produto, enfim, toda essa balança, né, esse olhar mais macro que eu precisei desenvolver como sócio, como dono, foi muito rico para mim como um profissional, porque quando eu voltava no dia seguinte para o meu trabalho como analista júnior, naturalmente eu fazia observações, eu começava a fazer algumas considerações que era papel ali do analista mais sênior, que era o papel do meu coordenador, e de forma paulatina eu consegui me desenvolver e evoluir de certa forma
um pouco mais rápido, porque por conta dessa experiência fora do banco, né? Fora da minha empresa ali. Foi um projeto super legal, a gente errou demais, nossa, então erramos ali em concepção do produto, né? Erramos em abrir o CNPJ na hora errada, fizemos investimentos que poderiam ter sido feitos em outras áreas, enfim, foi uma experiência muito rica, né? Todos esses erros viraram aprendizados. Eu fiquei 1 ano, né, nesse projeto. A gente evoluiu bastante como profissional e como pessoa, né? Junto com a empresa a gente evoluiu. Bom, nós éramos em 2 recursos, né? E uma das coisas que a gente precisava melhorar ali enquanto empresa era a nossa eficiência, né? Então eu comecei a estudar muito métodos de inovação, design thinking, Scrum, eram métodos de inovação, de design de trabalho que as outras startups estavam trabalhando, né, e trabalham até hoje. E eu comecei a estudar aquilo para poder colocar dentro da empresa, para a gente poder ficar mais eficiente. Eu adorei esses métodos e foi muito importante para mim ter tido essa experiência também dentro da empresa. O tempo foi passando, né, ao longo de 2016 eu comecei a sentir uma necessidade grande de me aprimorar mais como profissional, estudar mais, ter uma rodagem maior antes de sair da minha empresa, do meu trabalho como CLT, para empreender 100%. E eu vi uma necessidade ali de estudar, né? Ao mesmo tempo, eu estava ali receoso de fazer uma pós-graduação por conta dos cursos que tinham ali na prateleira, né, no momento. Eram cursos que já estavam há anos no mercado. Esses cursos todos aí, graduação, pós-graduação, os mais conhecidos, eles são baseados nos últimos 10, 15 anos aí, ou mais, né, de experiência, de administração, de históricos e cases de negócio. E nos últimos 5 anos mudou tudo, né? Então as grandes empresas de tecnologia surgiram aí nos últimos poucos anos. E isso tudo me assustava, né? Falei, cara, poxa, eu vou dedicar 2 anos da minha vida nessa pós-graduação, investir uma grana sem saber se vai ser esse o curso que vai ser um divisor de águas ali para mim no futuro. Em contrapartida, todos os profissionais ao meu redor estavam fazendo os mesmos cursos, então as pessoas estavam muito parecidas e isso tudo me assustava um pouco como profissional e por isso eu não apostei numa pós-graduação. Mas a minha necessidade de estudar e a minha necessidade de ganhar rodagem eram fatos e eram presentes na minha cabeça ali. Então, depois de 1 ano no projeto, depois de aprender bastante e tudo mais, eu tomei a decisão de sair do projeto e estudar, né? Eu fiz uma série de cursos de curta duração, cursos online, cursos presenciais, li bastante, TEDs, YouTube, mentores, falei com muita gente. E basicamente, enquanto isso tudo acontecia, dentro do banco, eu tomei uma decisão também de mudar, né, da área do MAS que eu estava, porque eu estava ali adquirindo um histórico como analista de analytics, digamos assim, só que não era a minha praia, né? Eu estava fazendo outras coisas ali, aplicando o meu propósito, como eu falei para vocês, mas eu não estava ali 100% feliz na minha atividade. E isso foi uma coisa importante para mim, porque assim, tem coisas que o teu gestor não vai te falar. Então, ninguém chegaria para mim, como ninguém chegou, e falar assim, Vitor, toma cuidado, porque você está adquirindo histórico, aqui uma experiência numa área que não é a que você curte ou que não vai de encontro com o que você quer. Talvez se eu tivesse indo mal, mas como eu estava indo bem e sendo bem reconhecido por isso, isso tudo eu estava debaixo do tapete, assim, as pessoas não estavam percebendo que por dentro eu estava, né, struggling, eu estava, né, naquela luta de me estabelecer ali como profissional, porque os bons resultados do lado de fora estavam inibindo isso. E então eu tomei a decisão de voltar para a área de projetos, né, a área que eu entrei no banco, mantive as portas abertas, isso é importantíssimo, e eu pude voltei para a área de projetos e por consequência aí do destino, a área de projetos estava iniciando, a divisão de projetos estava iniciando uma equipe de inovação e por conta desse meu background aí, com o meu negócio fora, com o meu sócio, claro, para mim a liderança foi sempre muito transparente, todos os projetos que eu estava envolvido fora do banco, sempre fiz questão de ser muito transparente,
por ter tido essa experiência fora, eu fui convidado para fazer parte desse time de inovação que estava iniciando ali dentro dessa área de projetos. E foi uma experiência muito rica para mim, porque ali eu pude acelerar nos métodos de inovação que eu estava aprendendo, na forma como eu via a carreira, que necessariamente, de certa forma, tinha relação com o formato de trabalho, por exemplo, do Scrum. E eu, naquele momento ali, eu me senti muito realizado ali como profissional. Mergulhei no mundo das startups, nos eventos de startups, criei um networking muito grande ali no meio, que foi muito rico para mim. E nessa sequência de cursos que eu continuei fazendo ali para me aprimorar, um dos cursos que me abriu muito a cabeça foi uma formação executiva que eu fiz em marketing lá na Ohio University. E para mim esse curso foi super legal, principalmente porque os professores lá eram muito abertos, né? Então eu tenho relação com eles até hoje. Então a gente pôde trocar muita figurinha, eu pude colocar ali um pouco da forma como eu acreditava, das premissas que eu tinha ali de gestão de carreira, dos resultados que eu tive e alguns pilares que eu já enxergava ali de como um jovem profissional, e qualquer profissional, mas principalmente um jovem profissional, deve gerir a própria carreira. E os feedbacks, os retornos eram sempre muito positivos. Uma das matérias era de personal branding, com um super executivo lá da Hershey's. E foi uma aula incrível e eu pude ter certeza ali de que o que eu acreditava de gestão de carreira fazia sentido, ia de encontro com o que ele estava falando. Então aquele curso me abriu a cabeça, né? Eu voltei para o Brasil já com uma cabeça de um próximo negócio, né? De um próximo empreendimento, e ali aos poucos foi se formando o que é o Carreira Talks. O Carreira Talks é uma escola de carreiras, né? Eu fundei o Carreira Talks porque me corta o coração ver outros estagiários que passam pelo que eu passei, né? Com gestores que não estão preparados, gestores que negligenciam a gestão de carreira da sua equipe, por uma série de motivos, não estou julgando eles, mas uma série de atividades, está todo mundo rodando vários pratinhos hoje em dia, e essa atenção que o meu segundo gestor deu para mim, né? De gestão de carreira, de pegar na mão e ensinar, não é todo mundo que tem isso. E eu pude perceber que depois que eu não trabalhei mais com esse segundo gestor, que eu trabalhei com outros gestores, eu não sofri pelo fato desses outros gestores não darem atenção para esse tópico, né? Então eu sempre fui muito fluido, sempre fui muito independente dentro do escritório. Se o meu gestor não tinha agenda para falar de carreira comigo, eu dava um jeito, falava com a minha equipe, fazia um feedback 360, trocava com o par do meu gestor, trocava com o gestor do gestor, trocava com o gestor do gestor do gestor. Então isso nunca me brecou, eu sempre tive muita clareza de aonde eu precisava trabalhar, quais tópicos eram os mais estratégicos para eu trabalhar e onde eu conseguiria me destacar. Toda essa bagagem que eu adquiri, eu sempre troquei muito com os estagiários da minha equipe, com as pessoas que estavam chegando, com os meus amigos, e os feedbacks eram sempre muito positivos. Então coisas do tipo: poxa, Vitão, você precisa compartilhar isso com mais gente, mais pessoas precisam conhecer isso. Foi então que nasceu o Carreira Talks, né? Então o nosso grande objetivo é empoderar os jovens estudantes, os jovens profissionais que estão acabando de entrar no mercado com informação de qualidade sobre gestão de carreira, para que, independente do seu gestor, se você cair com um gestor que dê ou não atenção para esse tipo de coisa, que você consiga deslanchar a nossa carreira desde o D0 e de forma muito acelerada. Eu acredito muito na aceleração de carreiras, só que eu também acredito muito no equilíbrio de carreiras, né? Eu tive o privilégio de ter tido uma conversa com o Kevin O'Connor, ele é vice-presidente do Suns Club lá nos Estados Unidos, e uma das coisas que ele me falou que me pegou, assim, que foi um comentário muito legal dele, foi sobre um paralelo que ele vê entre carreiras e escola. Ele acha que, na opinião dele, carreira é igual a uma escola. Então, quando você entra na escola, vai evoluindo ali no maternal, no primeiro ano, primeira série e tudo mais, se você não aprende muito bem o básico, né, o cálculo, como é que você faz a soma, a divisão e tudo mais, como é que você escreve uma frase, se você não aprende o básico, conforme você evolui na sua carreira, você vai sofrer cada vez mais. Então, eu vi muita gente que evoluiu muito rápido na carreira, um estagiário, em pouco tempo ele já era um sênior, depois um coordenador, um gerente.
mas o básico ali, o traquejo, a forma de conduzir, a forma de criar relação. Lembra lá do crachá que eu falei lá atrás? Como é que você cria vínculo com uma pessoa que você não tem vínculo? Esse tipo de coisa faltava nesse tipo de profissional e ele sofria na entrega de algum projeto, na implementação de algum processo, e isso faz falta mais para frente. Então, quanto mais você evoluir de forma equilibrada na sua carreira, melhor. Só que eu não acredito em tempo mínimo, por exemplo. Então, você precisa trabalhar no mínimo 1 ano, 2 anos aqui nessa área para você estar apto para a sua promoção. Eu não acredito nisso. Eu acredito na intensidade que você dá para você se desenvolver, né? Então, isso tudo começou a fazer muito sentido com o início do Carreira Talks, e desde então começamos ali com uma operação de guerra, digamos assim, de conteúdo. Então, nos últimos anos a gente tem compartilhado bastante conteúdo sobre gestão de carreiras, vários quadros de entrevista com diversos profissionais interessantíssimos aí de mercado, e em breve a gente deve começar aí com a nossa prateleira de cursos para melhor atender os nossos clientes. Ao longo do tempo eu continuei no banco, continuei na minha atuação, no meu expediente lá no Itaú, pude me desenvolver de forma incrível com um outro setor que é o Lean Management. O Lean Management é uma cultura de gestão que começou lá na Toyota, no Japão, e veio aqui para o Ocidente nos últimos anos e tem uma presença muito forte no healthcare, né, nos hospitais, tem uma presença muito forte no meio fabril e recentemente tem começado a invadir aí o meio de serviços, né? Então bancos, empresas de tecnologia, aos poucos têm começado a beber mais essa fonte de Lean Management, e eu pude me desenvolver muito nos meus últimos anos dentro do Itaú nesse quesito. Então, desde da estruturação de planos estratégicos, de ministrar workshops e treinamentos com as pessoas lá dentro, fui ponto focal da nossa divisão de crédito e cobrança lá sobre Lean Management, pude liderar uma equipe de pessoas que são multiplicadores do assunto, pude me desenvolver como autor, como colunista dentro e fora do banco sobre esses assuntos. Uma filosofia de vida, né? Acho que vai além das fronteiras do escritório, uma vez que você aprende o que é o Lean, e vocês vão ver aqui nos nossos conteúdos aqui de carreira que eu sempre faço e sempre vou fazer questão de fazer um paralelo muito forte com o Lean Management. Eu acho que a forma como a gente cuida dos nossos processos em busca de eficiência, eficácia, respeito pelas pessoas, acho que ele está muito interligado com gestão de carreira. Então é uma das coisas que vocês vão ver bastante por aqui também. E aí, pessoal, falando um pouco de como é que todo esse conhecimento de gestão de carreira se traduz em resultados, os meus próprios resultados, né? Eu estou há 10 anos no mercado, né? Desses 10 anos, 6 anos no Itaú Unibanco, e desses 6 anos eu pude ser avaliado ali de forma diferenciada, né? Eu pude ter algum destaque no meu reconhecimento ali nas minhas avaliações anuais em 5 anos desses 6. Eu pude também alcançar por 2 vezes um prêmio por entrega adicional, né, uma forma interna de premiação. E se eu pegar ali do período de estágio até o meu período de analista sênior, foram 4 anos e 8 meses da contratação de estágio até a minha promoção para sênior. Para muitas pessoas isso pode ser muito, para outras pessoas isso pode ser pouco. Para mim foi super interessante, foi uma conquista pessoal de poder evoluir dentro das minhas promoções de novo de forma equilibrada. Então sempre me passou um friozinho na barriga quando eu era promovido, né, porque agora as pessoas com quem eu era comparado eram, né, de um próximo nível, né, de senioridade, mas eu sempre consegui evoluir de forma equilibrada junto com os meus gestores, junto com a minha equipe. E enfim, isso é um pouco dos meus resultados que eu queria compartilhar para vocês hoje. Eu agradeço por você ter visto esse vídeo ou escutado esse áudio até aqui. Meu objetivo aqui era de fato contar e documentar para vocês um pouco da minha trajetória profissional até aqui. Eu sou novo ainda, o Carreira Talks está começando a pegar no tranco, tem muita coisa para acontecer ainda, e em breve eu devo vir aqui para gravar mais um vídeo, né, para compartilhar com vocês as novidades. É isso, pessoal, acompanhem os nossos conteúdos aí no YouTube, no Instagram, LinkedIn, TikTok, podcasts, no nosso blog também, enfim, todas as plataformas está disponível para vocês, conteúdos aí numa base diária,
feito com muito amor e carinho para vocês todos, para que vocês possam seguir evoluindo a carreira de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.